ET o Extraterrestre é muito mais do que garotos voando em bicicleta sem guidão, ou agentes do governo idiotas a ponto de pisar todos na mesma poça. É uma obra emocionante, que marcou toda uma geração. Então calma, que além das falhas engraçadas, o filme está repleto de ótimos detalhes e easter eggs divertidos. Portanto, vamos embarcar numa jornada nostálgica por todos os detalhes que você perdeu, ou não, em ET, o Extraterrestre. Então já comenta seu filme preferido dos anos 80, deixa o like e vamos para o vídeo. Tudo começa quando uma nave espacial aterriza para coletar amostras de plantas. O governo, sempre curioso, surge para investigar. Enquanto isso, o pequeno ET distraído acaba sendo deixado para trás, quando seus companheiros retornam para o espaço. ET fugindo dos humanos é, na realidade, uma luz em um trilho. Não sei vocês, mas acho isso brilhante. Eu também. Para destacar a perspectiva das crianças, em mais da metade do filme vemos apenas a silhueta dos adultos, ou do ombro para baixo. I wanted to suggest them, show them from the waist down, kind of like a Tom and Jerry cartoon. A referência fica mais clara quando o desenho aparece na TV. O ponto de vista empodera o público infantil e facilita a conexão com os personagens. Por essa razão, adicionaram esse chaveiro, para podermos acompanhar o personagem como uma figura-chave na trama. A exceção é a mãe, pois, segundo Spielberg, é como uma criança crescida. Os anos 80 eram loucos. De todos os lugares possíveis da cidade, ET escolhe se esconder justamente em um depósito iluminado. Os detalhes são realmente surpreendentes. Observe a pupila se contraindo devido à luz. Seus olhos de vidro foram feitos seguindo o padrão das próteses humanas. O custo do boneco foi de $1,5 milhão de dólares, enquanto o filme custou um pouco mais de 10 milhões. E até a respiração foi simulada. Um pescoço alongado foi acrescentado, para enfatizar a ideia de não ser um humano numa fantasia. Elliot, um garoto solitário, encontra ET em seu quintal e decide ajudá-lo. Sua aparência pode ser um pouco, digamos, inusitada. Albert Einstein, Ernest Hemingway e Carl Sandburg. Originalmente, o filme fazia confusão com as fases da lua e a passagem dos dias, que não faziam sentido. Por isso, na versão comemorativa de 20 anos, foi corrigido. Espero que Elliot não coma esses doces, porque ET não carrega nada nas mãos e não possui bolsos. De onde tirou esses doces? Está muito engraçadinho, hein, Robin? Por algum motivo, a sombra do garoto muda de posição, na frente, atrás, o que deixa clara a mudança do equipamento de iluminação de lugar entre as tomadas. No dia seguinte, Elliot finge estar doente para ficar em casa com seu novo amigo. O quarto do garoto está repleto de brinquedos de Star Wars, além daqueles apresentados à criatura. George Lucas é grande amigo de Spielberg. E o tubarão come o peixe. Tubarão? Ok, não tenho certeza se foi intencional. Um extraterrestre capaz de viajar pelo espaço, mas que não consegue encontrar a própria boca. Isso me lembra as Tartarugas Ninja, onde o ninja não acerta a boca. Ele é um ninja. Não gosto dos pés dele. Isso veio da pequena Drew, Gertie's line when she looks down and says, I don't like his feet. que realmente não gostava da aparência dos pés. Minha casa, telefone. Ok, um dos diálogos mais famosos do cinema. A voz da criatura foi gravada por uma senhora fumante. My God, he's talking. Já reparou que ambos possuem as mesmas iniciais? ET, extraterrestre, e Elliot Taylor. Me pergunto se há uma camada extra aqui, e ET representaria como Elliot se sente após a separação dos pais. Meu marido e eu nos separamos recentemente. O que sabemos é que a intenção de Spielberg é abordar o divórcio, algo presente em muitos de seus filmes, devido à experiência traumática da separação de seus próprios pais. E.T. was about the divorce of my mom and dad. Talvez por isso ET muitas vezes assume uma figura paterna, como quando abre a geladeira, toma umas cervejas e assiste TV. A cena da geladeira foi filmada por um garoto sem pernas, que se locomovia com os braços. ET e Elliot estão empaticamente conectados. O que um sente, o outro sente também. Por isso, o garoto é levado à direção por estar bêbado. Originalmente, haveria uma cena do garoto na direção da escola, com o diretor interpretado por Harrison Ford, mas a cena foi cortada. Além de trabalhar com Spielberg em Indiana Jones, Ford era casado com a roteirista de ET, Melissa Madsen. Então ET decide construir um dispositivo para se comunicar com sua família no espaço, no bom e velho estilo MacGyver. O inacreditável é que o comunicador realmente funciona, criado pelo inventor Henry Feinberg. Eita, alguém da produção aparece refletido no forno.
ET passa despercebido pela mãe, tornando literal o diálogo anterior de Elliot. Porque os adultos não podem vê-lo. Só as crianças é que conseguem vê-lo. Essa geladeira aberta por tanto tempo me deixa, no mínimo, ansioso. Isto é coisa de pobre. Espero que não tenham problemas com próstata no planeta dele. E já se perguntou por que o sangue some da mão de Elliot após ET curar seu ferimento? Bem, não importa. Nem é a mesma mão. Voltem 1 hora depois do pôr do sol, no máximo. Uau! São pernas bastante terrestres. Como eu disse, George Lucas, criador de Star Wars, é grande amigo de Spielberg. A piada fica ainda melhor quando Star Wars, a ameaça fantasma, vários ETs aparecem no Senado Galáctico. Isso quer dizer, ET realmente conhecia Yoda. Até ouvimos algumas notas do tema dele, já que ambos filmes foram trilhados por John Williams. O curioso aqui é que os buracos do lençol não ficam no lugar certo, enquanto no ponto de vista do ET estão perfeitamente alinhados. Elliot vai com o ET colocar o comunicador em ação. Nada que estrague o filme, mas percebeu como o lençol muda de envolto na cabeça para aberto entre os cortes? Acho que já pode parar de pedalar. Essa cena se tornaria a marca da Amblin, produtora de Spielberg. Infelizmente, o governo descobre a presença de ET e decide capturá-lo, o que a decoração ainda faz aqui. Um segundo atrás não havia nada na porta. Ei, não pode entrar no campo esterilizado. Quão bizarro é o procedimento desses profissionais. Alguns minutos depois, todo mundo está sem máscara, como se a morte do ET os tornasse imune a qualquer doença intergaláctica. O que esperar deles após pisarem todos na mesma poça? Em um momento emocionante, ET revive após Elliot declarar seu amor. Ainda que Spielberg seja judeu, há um aparente simbolismo cristão relacionado à ressurreição no filme. Inclusive, o pôster da obra recria a famosa criação de Adão, de Michelangelo. Elliot e seus amigos decidem ajudar ET a escapar e voltar para casa. Esse garoto parece um mini Spielberg. Quando se livram dos cientistas, uma rampa rígida desaparece da van sem explicação. Enquanto outra aparece estrategicamente na curva, facilitando um carro desgovernado atingir o parquinho. Ou talvez tenha sido colocada apenas para ajudar a cena. Surdo, cego e mudo. Não entendo exatamente o sentido narrativo disso, mas é igual aos 3 macacos do provérbio que diz: não vejo mal, não ouço mal, não fale o mal. Talvez seja porque duvidaram tanto de Elliot. E aí, Elliot, cadê o seu doente? Claro, os adereços ajudam a esconder o rosto, quando substituídos por dublês. Pode ser teletransportado. Isso é realidade, Greg. Falou o garoto que voou numa bicicleta com o ET na cestinha. Na versão comemorativa, substituíram as armas por walkie-talkies, o que aconteceu com o guidão das bicicletas. Chroma key pesado aqui. A despedida é emocionante, mas não consigo deixar de pensar como ET coube na cestinha da bicicleta. Olha o tamanho dele, e como o peso não virou a bike. Bem, talvez tenha usado seus poderes. Os braços de Elliot mudam de posição, dependendo do ângulo. Às vezes estão ao redor, às vezes no ombro. Já para os braços do alienígena, uma marionetista usava luvas do personagem. Outra ambiguidade. Estou bem aqui, na sua mente? About a boy who finds an imaginary friend. In this case, it would be an extraterrestrial friend. Veja que ET levanta a mão direita, mas logo avistamos a esquerda. Esse erro foi corrigido posteriormente. A mãe de Elliot realiza uma boa série de agachamento ao fundo. Sempre que vemos ela, está se levantando. Para garantir um final emocionante e uma atuação verdadeira, Spielberg filmou em ordem cronológica, ou seja, na ordem dos acontecimentos, ajudando os jovens atores a captar as emoções reais no fim, já que seria a última vez que estariam reunidos. Ótima tomada! A porta se fecha estrategicamente, mantendo o coração visível até o fim. Espera, onde foi parar todo mundo? ET parte deixando um arco-íris no céu, assim como o padrão da cortina do quarto de Elliot. Gosto de pensar em ET como um amigo, imaginário ou não, que resgata o menino da tristeza. Um de seus poderes é curar, como fez com a planta e com o próprio Elliot. Então ele cura as feridas emocionais do garoto e parte. Ao mesmo tempo, reflete o sentimento do divórcio, com Elliot vendo partir alguém que ama.
E.T. o Extraterrestre teve um orçamento de 10,5 milhões e arrecadou mais 792 milhões em bilheteria, tornando-se o filme de maior bilheteria, até ser superado por Jurassic Park, 11 anos depois. Somou 9 indicações ao Oscar e venceu em 4 categorias. Durante as filmagens das cenas de Halloween, Spielberg se fantasiou de mulher para entreter os jovens. E sabia que os doces usados para atrair o ser extraterrestre eram originalmente M&M's? No entanto, a marca hesitou em associar seu produto à criatura de aparência estranha. Então a Hershey's permitiu o uso de seus Reese's Pieces, o que resultou num aumento de 65% das vendas. Agora compartilhe conosco qual é o seu filme preferido dos anos 80, que poderá ser assunto num próximo vídeo. Assista também nossos vídeos sobre outros filmes icônicos da década de 80, Brinquedo Assassino, Os Goonies, Curtindo a Vida Doidado, Os Caça-Fantasmas, De Volta para o Futuro, Robocop e Indiana Jones. Grande abraço, até a próxima.